Quero te atualizar sobre o Palmeiras de olho em um novo zagueiro para a próxima temporada. Anderson Talisca vai jogar em qual clube no próximo ano? Botafogo dando chapéu no Palmeiras, últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Saideira do Giro de Notícias, Luciano Vieto, que já foi especulado em alguns clubes brasileiros, está de saída do Racing à procura de times no exterior. Caberia no seu clube do coração e pode chegar sem qualquer custo. E o Palmeiras, que está fechando os últimos detalhes da contratação de uma das maiores joias do Atlético Goianiense, trata-se de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, que admitiu ver no Yuri um dos maiores jogadores formados nos últimos tempos no clube, atleta que chegou para o Sub-13 e desde então vem performando super bem. Na atual temporada chegou a jogar pelo time principal, 18 partidas e um gol na Série B. Ao longo da temporada, somando também as partidas e jogos no Sub-20, 53 jogos, 14 gols e uma assistência. Ele deve chegar por empréstimo de um ano com opção de compra definida. Palmeiras e Atlético Goianiense estão definindo questões de percentual. E o que o Adson me disse é que certamente a vitrine do Palmeiras vai render mais ao Atlético Goianiense do que se ele seguisse no clube. A intenção do Palmeiras é fazer com que o Yuri se junte primeiramente ao time sub-20 e depois seja incorporado ao time principal. Nas palavras do Adson Batista, fazer negócio com o Palmeiras é fazer negócio com um clube sério que certamente vai dar enorme potencial e visibilidade para esse jogador. Bora falar agora sobre o Botafogo, que deu chapéu no Palmeiras. Cheguei a contar para vocês nos últimos dias que o Verdão tinha negociações bem avançadas para a aquisição de Yuri Alves, meio atacante de 19 anos de idade, tratado como uma das grandes promessas do Atlético Goianiense nos últimos tempos. Jogador que até atuou, mesmo com a pouca idade, no time principal na disputa da Série B. Pois bem, o Botafogo apareceu na última hora com uma proposta melhor. A ideia do Palmeiras era pegar o jogador por empréstimo sem custos, ficando com um percentual de uma venda futura. O Verdão faz uma série de parcerias nesse sentido. O Atlético Goianiense havia gostado. Conversei com o Adson Batista, que é o presidente do Atlético Goianiense, e ele contou que a conversa com a Leila Pereira havia sido super profissional. Mas o Botafogo ofereceu mais. O time carioca topa fazer um pagamento de uma compensação financeira para esse período de empréstimo. Está tudo encaminhado para que o Yuri Alves se junte ao sub-20 do Botafogo num primeiro momento e possa ser aproveitado no time principal num futuro não tão distante, jogador que está no Atlético Goianiense desde o sub-13. E Anderson Talisca, onde vai jogar o meio atacante que é craque? Ele decidiu voltar ao Brasil assim que seu contrato com o Fenerbahçe se encerrar. O vínculo acaba em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro, o Talisca já pode assinar um pré-contrato com quem bem quiser. Bahia e Corinthians surgem como favoritos. O Bahia por ter sido o clube que revelou o Talisca, o Corinthians por ser o clube do coração do jogador. Talisca já admitiu em outros momentos, em entrevistas ao longo da carreira, que tem esse sonho de jogar no seu time do coração. O Flamengo não pode ser descartado. Há um movimento grande dentro do Fla para que o Talisca se junte ao rubro-negro, para tentar formar a melhor seleção da América do Sul nos últimos tempos. Jogador que na Turquia ganha na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Talisca já sabe que vai precisar reduzir seus vencimentos para atuar no futebol brasileiro, embora tenhamos no Brasil gente ganhando 2, 3, 4, 5 e até 6 milhões de reais, como o Memphis Depay. Só para completar, registrar ainda que o Flamengo, que monitora bem de perto os passos do Talisca, chegou a fazer proposta pelo zagueiro Vitão do Internacional. A primeira proposta do Flamengo de 4 milhões e 700 mil reais, perdão, 4 milhões e 700 mil euros, com perdão de uma dívida que o Inter tem em relação ao Thiago Maia, além de mais 4 milhões de euros à vista, ou seja, proposta do Flamengo de 8 milhões e 700 mil euros. O Inter quer 10 milhões de euros, sendo 4 milhões de euros pelo perdão da dívida e mais 6 milhões de euros em dinheiro. Hora de falar sobre o Palmeiras, que encontrou um novo alvo para a zaga. O Palmeiras entende que uma das suas lacunas que precisam ser preenchidas para o próximo ano diz respeito ao defensor. Nem o Murilo nem o Bruno Fux conseguiram jogar no nível do Gustavo Gomes. Até por isso, o Palmeiras entrou em contato com o Zenit pelo Nino e também com o Internacional pelo Vitão. As duas negociações não avançaram. Até por isso, surgiu mais um novo nome. Trata-se de Ibáñez, jogador revelado na base do Fluminense, com passagens por Atalanta, Roma e atualmente no Al-Ahly da Arábia Saudita. Jogador titular absoluto com muitos recursos. Ele é bom zagueiro e ótimo com a bola nos pés.
Com a camisa do time saudita foram 95 jogos, incríveis 11 gols para um zagueiro, além de 4 assistências. O Palmeiras ainda não fez proposta oficial, mas deve apresentar um esboço de negociação para abrir tratativas nos próximos dias. Já há uma cobrança grande em cima do Anderson Barros para que o Palmeiras seja mais assertivo na temporada de 2026. Vale a lembrança de que o Verdão desembolsou 702 milhões de reais com 12 contratações ao longo do ano. E apesar de ter uma folha próxima a 40 milhões de reais mês, o Palmeiras termina a temporada sem nenhum título, enquanto o seu grande rival, o Corinthians, com todos os problemas que você possa imaginar, foi campeão paulista e da Copa do Brasil. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão já faturou com bônus graças à transferência de Endrick para o Real Madrid. Você vai lembrar que ele foi vendido por 35 milhões de euros e ainda existem outros 25 milhões de euros a serem pagos em bônus. 12 milhões e meio de euros durante o período no Palmeiras, ele bateu todas as metas, outros 12 milhões e meio de euros no Real Madrid. No Real a coisa não tem andado tão bem. O Endrick acaba de conseguir bater a primeira meta da atual temporada, ou seja, desde a metade do ano. Você vai lembrar que desde que o Xabi Alonso foi contratado, o Endrick perdeu muito espaço. Nessa semana, ele foi titular e jogou mais de 45 minutos contra o Talavera, na vitória do Real Madrid por 3-2. Diante desse cenário, o Palmeiras vai ter direito a 75 mil euros ou 485 mil reais. Desde que chegou ao Real Madrid, o Endrick garantiu 995 mil euros ou 6 milhões e 200 mil reais dos 12 milhões e meio de euros à disposição. A tendência é que o Endrick vá para o Lyon a partir de 1º de janeiro e jogando no futebol francês, o Palmeiras fica sem o bônus. Quando voltar ao Real Madrid, aí sim, o Palmeiras tem a chance de recuperar ou ganhar os outros 11 milhões de euros que ainda estão pendentes. De qualquer forma, desde que se transferiu para o Real Madrid, contando a venda e os bônus, a operação Endrick rendeu 278 milhões de reais. Quero contar que o Palmeiras vendeu um dos seus volantes titulares. Nas últimas horas, Palmeiras e River Plate se acertaram para a transferência de Aníbal Moreno, operação de 7 milhões de dólares ou 39 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do volante argentino. Palmeiras está vendendo o Aníbal pelo mesmo valor que o comprou do Racing, 7 milhões de dólares. River Plate e Palmeiras trocam os últimos documentos e esperam pela realização de exames médicos do Aníbal, que passa férias na Argentina. A tendência é que nas próximas horas esse negócio esteja sacramentado. Aníbal fez ótima primeira temporada com a camisa do Palmeiras. Na oportunidade, 62 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas em 2025 seu futebol caiu demais. 55 jogos, nenhum gol marcado e 2 assistências. Ele foi titular em 33 jogos, reserva em 22. Ali essa queda de produção, River Plate entende que contratar o Aníbal é um baita reforço, especialmente porque o Aníbal chegou a ser convocado para a seleção argentina. Aníbal Moreno e Fausto Vera, jogadores argentinos que atuavam no Brasil, de mudança para o River Plate. Só para completar, torcedor do Palmeiras, acho que não tem motivos para lamentar, até porque em 2025 o Aníbal foi expulso contra o Corinthians em jogo decisivo, falhou contra Flamengo e Grêmio, entre outras coisas. Mas a saída do Aníbal Moreno só reforça a necessidade da chegada urgente de um primeiro volante. Nesse momento, o Palmeiras conta apenas com Emi Martínez, que está longe de ser um cara confiável, até por isso o Verdão já foi atrás do Marcel Ruiz e mais uma vez o volante mexicano disse não. O Fabinho do Al Ittihad deve ser possibilidade apenas para metade do ano. Então é isso, né, família? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Verdão, atualizações exclusivas e atualizadas para você não perder conteúdo nenhum quando a gente soltar vídeo por aqui, combinado? A gente agradece demais a sua colaboração por você ficar todo no vídeo até o final. Então, rapaziada, é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço no seu coração. Segue nosso canal para mais conteúdo e até o próximo vídeo.